Na primeira lição, nós vimos a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Depois, a segunda, a banalização da graça. A terceira, a sutileza da imoralidade sexual. A sutileza da normalização do divórcio. A sutileza do materialismo e do ateísmo. A sutileza das ideologias contrárias à família. A sutileza da relativização da Bíblia. A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. A sutileza do movimento dos desigrejados. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. Contra as mídias sociais. E a sutileza da espiritualidade holística. E resistindo à sutileza de Satanás, que é a última lição, é que nós estaremos conversando um pouco sobre esse tema. Resistindo às sutilezas de Satanás. O nosso texto áureo se encontra. Mas antes, eu coloquei uma imagem aqui. Essa imagem do soldado, das armas, essas são as armas dos soldados físicos, do exército físico. E nós temos uma guerra aí que achei que ia acabar e não acabou ainda, né? Só Deus. Então é assim que eles se armam, armas pesadas. E nós vamos estar falando sobre... Irmão, essas armas também. E essa aí é as armas do exército do Deus vivo. Né? Nada de metralhadora, nada de tanque. É a palavra de Deus, é a justiça, é a salvação, a fé, a verdade e o evangelho da paz. É assim que nós temos que nos revestir. Lá em Efésios 6, 10 e diante fala sobre a armadura do Senhor. Irmãos, e nós não podemos esquecer é que nós estamos em guerra. A gente vive em guerra, constantemente, dia e noite. O inimigo de Deus, que é o nosso inimigo, ele não dorme, ele não descansa. Então nós vivemos em guerra. Então nós temos que estar sempre revestido da armadura de Deus. Nosso texto áureo diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Eu estava conversando com o Zé Alves e falei que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem alguns versículos que a gente gosta de usar. Quem gosta de usar aquele tudo posso naquele que me fortalece? Às vezes a gente nem sabe onde está, né? Nem lembra o endereço, mas a gente sempre está usando. E esse versículo também a gente gosta de usar ele, só que a gente usa a segunda parte. Resistir ao diabo, irmão, e ele vai fugir de você. Mas a gente esquece da primeira, que é mais importante, que é sujeitar a Deus. Quando você está debaixo da submissão de Deus, da obediência de Deus, o que vai acontecer? O diabo vai fugir de você, mas você precisa estar debaixo da submissão de Deus. Só que a gente usa só a parte bonita, né? Nossa, o diabo vai fugir, né? Quando eu resistir. Isso é verdade, irmãos. O que é resistir? É ficar firme, é não ceder os ataques do inimigo. Mas para você não ceder, você tem que estar debaixo da autoridade de Deus. A submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Então, se você estivermos debaixo da submissão de Deus, o diabo vai fugir de nós. A leitura bíblica está em Tiago 4, verso 4 a 7. Vamos estar lendo
Interessante, meu slide hoje ficou um pegando pedaço do outro. Dá para ler? Dá? Aí, por isso que eu gosto desses meninos. Muito bem, meninos. Então, vamos lá, Tiago. Quem quiser abrir a Bíblia, mas essa nossa lição é a versão, não é? E a da revista é corrigida, essa aqui não é corrigida. Então, vamos ler aqui no quadro. Gente fiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Irmãos, o Espírito, Ele tem ciúmes. O Espírito Santo, Ele tem ciúmes de nós. Isso é bonito, né? Alguém ter ciúmes, não é bom? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vós. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheça a sua miséria, lamentem, chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele exaltará. Esse é Tiago escrevendo à igreja, ao povo. E nesse momento que Tiago escreve essa carta, esse povo de Deus, eles estavam se distanciando de Deus, se afastando de Deus. Por isso, quando o Tiago escreve, chegue-se perto de Deus e Ele chegará a vós. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, né, a quem servir, purifiquem o coração. Reconheça a sua miséria. Ele fala assim, que o riso de vocês se transforme em pranto. E que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Por que Tiago estava falando isso para a igreja? Porque a igreja, naquele momento, esse povo de Deus, estava vivendo longe do Senhor, mas estava se sentindo alegre. Uma alegria falsa. E ele fala assim, olha, se voltem para Deus, né? Muda essa cara, essa alegria que vocês estão sentindo aí, porque é uma alegria passageira, porque vocês estão deixando o Deus verdadeiro. Então, que chorem, se humilhem diante de Deus, né? Tire essa alegria falsa e se humilhem diante do Senhor. Irmãos, e a palavra do Senhor, ela é viva, ela é verdadeira, é para hoje. Tem muitas pessoas achando que estão vivendo uma vida servindo a Deus. Mas muitos não estão verdadeiramente com seu coração voltado para as coisas de Deus. Resistir, conservar-se firme, né? Nós já falamos, não sucumbir e não ceder. Então, isso é assim que nós temos que resistir o inimigo. E nós temos 3 inimigos, que é a carne, né? É o mundo e o diabo. O diabo, a Bíblia diz, se você estiver debaixo da vontade, em obediência a Deus, ele vai fugir de você. O mundo, se você estiver em comunhão com o povo de Deus, você vence. A carne é o inimigo que eu acho mais difícil de vencer, porque ela está aqui. É a sua natureza. Então, essa a gente tem que estar matando todos os dias. Porque essa carne aqui não é fácil, não, irmãos. Ontem alguém falou assim, o que a minha carne quer? Dormir até mais tarde. Minha carne quer comer, sentar lá no sofá e ficar o dia todo assistindo televisão. Essa é a nossa carne. Será que a nossa carne quer que você levanta 8 horas, se arruma e vem para a igreja? Não.
Ela não quer isso. Então, esse é um inimigo que a gente tem que estar sempre pronto para vencer. A nossa introdução. Observamos em lições anteriores como a igreja genuinamente evangélica está sob ataque do inimigo. Por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para a qual foi formada. A nossa missão, irmãos, é ser luz, é levar a palavra de Deus. A nossa missão é resgatar as pessoas do reino das trevas para o reino da luz. E o inimigo, ele tem tentado tirar isso, apagar a nossa luz. E nós precisamos estar brilhando. Lá em casa tem uma luz no cômodo lá, que ela está com defeito. Então, quando a gente acende, ela fica assim. Aí a gente fica, nem está claro e nem escuro, então a gente vai e desliga a lâmpada, né? Tem que ir lá e arrumar o trem, né? Então ela está lá, e você não pode estar assim, você tem que estar aceso, brilhando, o teu brilho tem que incomodar a pessoa lá fora, a pessoa tem que olhar para você, irmão Geraldo, e dizer, é assim que eu quero ser. Então nós precisamos, a nossa luz, que a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Então, nós temos que brilhar. Nós temos que temperar. Comprometimento com a vida centrada em Cristo. E é assim que nós vamos vencer as sutilezas do inimigo. Quando eu era criança na Barbacena... Não tem isso não, irmão. Pelo amor de Deus, que isso? Uma das estratégias que a gente percebia que o inimigo era tirar as pessoas da igreja, né? Acontecia algo e a pessoa saía dos caminhos do Senhor. Hoje as igrejas, se você perceberem, as igrejas estão lotadas. Porque o inimigo não tem mais, ele trocou a estratégia. Ele não precisa tirar você. Você pode ficar. A sutileza dele é que você pode servir a Deus, mas também pode, não precisa ser tão obediente, pode ser meia colher. Então você, mais light. Você não precisa mais sair da igreja, você pode ficar. O pastor deixa você ficar do jeito que você está. Já viu? Conhece alguns irmãos que diz que a vida dele lá fora não tem nada a ver com a vida cristã? Né? Não, na igreja eu sou irmão, mas lá fora a vida é minha. Então eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Irmãos, mas vida cristã não é assim. Se você tem Cristo, você não pode ter duas faces. Você serve a Deus lá fora, do mesmo jeito que você serve a Deus aqui dentro. Né? Nós temos que ser autênticos, verdadeiros. Então, lá fora, no meu serviço, lá na rua, eu tenho que ser a mesma Lucinete que eu sou aqui dentro da igreja. Na minha casa, eu tenho que ser do mesmo jeito. E então, uma das sutilezas do inimigo é isto. Você não precisa sair da igreja. Você pode ficar, vai lá, cultua aquele Deus lá, mas viva a sua vida. Então, cuidado com essas sutilezas. Porque a gente fala que se o inimigo aparecesse do jeito que ele é, todo mundo ia fugir. Né? Mas como ele aparece bonito, por isso que a gente cai. Né? Que Deus nos livre. Então, nós temos que ser autênticos, nós temos que ser verdadeiros aonde a gente estiver. Cristo, o Salvador. Né? Cristo como centro da minha vida. Deus, Ele é o centro, Ele tem que ser o centro da minha vida. Então, Cristo como Salvador. Escrevendo à igreja de Corinto, Paulo diz, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Cristo. 1 Coríntios 2:2.
Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Pedro também diz, em nenhum outro há salvação. Atos 4:12. Cristo era o centro da mensagem de Pedro. E Cristo era o centro da mensagem apostólica de todos os cristãos daquela época. Cristo é o centro da nossa mensagem hoje? Será? Quantas igrejas, quantos pregadores têm pregado o que o povo quer ouvir? Não é verdade? É triste, mas é verdade, irmãos. Então, muitas pessoas têm usado a palavra, mas colocado o homem como centro, e não Cristo como centro. Então, a gente prega, a gente não, retiro. Né? Muitas pessoas, algumas pessoas, pregam aquilo que você quer ouvir, para te satisfazer, para não ir contra a sua vida. Você vai mudar? Se eu chegar e falar, sempre elogiar a irmã Eneudina, e nunca mostrar o defeito dela, porque ela deve ter. Tem, irmã? Né? Ela vai mudar? Não, ela vai continuar. Por quê? Porque ela acha que está certo. Então, quando a gente lê e prega a palavra ela vai trazer luz e ela vai mostrar o nosso erro, a nossa necessidade de mudança. Então, nós temos que pregar a Cristo, a palavra de Deus, e não o que o ouvinte quer ouvir. Porque o que o ouvinte quer ouvir? Que vai ter abundância. Porque é promessa de Deus, que você vai ser abundante, que a sua vida é maravilhosa, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Só que você está longe desse Deus que pode todas as coisas que te fortalece. Eu nunca esqueço da pregação da pastora Isabela, né? Daquela campanha que nós fizemos. Ela falou assim, você pode, irmãos, a gente pode, nós podemos. Mas como é que você está com essa intimidade, com esse Deus que pode todas as coisas? Como é que você pode chegar nesse Deus? Se você, às vezes, tem um encontro uma vez, 2 vezes no ano, ou às vezes aquela sapecadinha, você não tira tempo para esse Deus, mas quando você quer, aí você lembra, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Aí a gente lembra da palavra de Deus. Então, nós precisamos ter intimidade com esse Deus, buscar esse Deus. Lá Isaías diz, eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Salvador. Não existe, é só Jesus. Domingo passado, o presbítero Edilson diz que ele estava pregando, ele falou, Jesus é o caminho. Dizem por aí que todo caminho leva a Roma, mas todo caminho não leva a Deus. É Jesus, o caminho, a verdade e a vida. É só Jesus. Então não cai nessa do inimigo, não, mas todo caminho leva. Irmãos, o inimigo ele não vai vir com outra palavra, a não ser da Bíblia. Lembra de Eva? Ele não chegou com outra historinha lá, não. Ele levou a palavra, né? Mas Deus disse que você não pode comer de todas as árvores. Não. A gente pode comer de todas, menos de 2. E ela ainda aumentou, né? Deus falou que nem para tocar nelas. Deus não falou, porque não era para tocar, não. Deus falou para não comer. Então, ele não vai vir com palavras que você não conhece. Ele vai trazer a palavra de Deus. Por quê? Por sutileza. Então, se ele chegar com outra palavra, você vai dar as costas para ele. Opa, pera lá. Não, mas ele vai vir usando a palavra. Só que ele pega a verdade e coloca uma pitadinha de mentira.
Abre parênteses, eu vi uma história, alguém mandou para mim no Zap uma história de duas mulheres, a verdade e a mentira. Aí a mentira chamou a verdade para tomar banho, né, no rio. Aí elas tiraram a roupa e foram tomar banho. Aí a mentira saiu da água, vestiu a roupa da verdade e saiu pregando, né, vestida de verdade, só que ela estava pregando a mentira. Quem olhava para ela, não, é a verdade, mas na verdade ela era a mentira. E é assim que o inimigo vem, ele veste da verdade, só que ele prega a mentira, porque ele é o pai da mentira. Então, irmão, não há outro Salvador fora de Cristo. Quando um cristão ou a igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro. Não há exceções. Não há outro Salvador. Não existe outro Salvador além de Cristo. Né? Nós precisamos estar debaixo da submissão do Senhor. Né? Então, nós precisamos, sim, buscar essa verdade em Cristo. E Deus diz lá em João 16, que a Deus só vamos chegar a Deus quando a gente crê no seu Filho Jesus Cristo. Assim é que nós vamos chegar a Deus. Não tem outro caminho que possa nos conduzir a Deus, a não ser crer no seu Filho Jesus Cristo. Cristo, o Senhor. Atos 2:36 diz: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Muitas pessoas, ou algumas pessoas, querem o Salvador, mas não querem o Senhor. Todo mundo quer ser salvo, não quer? Todo mundo quer, de alguma coisa. Todo mundo quer ser salvo. Mas aí ter o Salvador e ter o Senhor, aí as pessoas já pensam duas vezes. Né? Cristo é o único Salvador, e jamais a igreja deve esquecer-se de que Ele é o único Senhor. Então nós precisamos, não pode haver separação, irmãos, para você ter uma vida autêntica diante do Senhor. Você não pode querer só Ele como Salvador da sua vida. Você tem que ter Ele como Senhor da sua vida. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Receber Cristo como Salvador, mas não andar nele, é negar o seu senhorio. Não tem como eu falar, eu sou serva do Senhor, Ele é meu Senhor, mas eu não ando segundo o meu Senhor. Eu sou aquela ovelha rebelde. Né? Deus, meu Senhor fala, é aqui. Não, mas eu quero, é aqui. Então não tem como. Então nós precisamos andar com Ele. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso na fé de muitos cristãos. Então nós precisamos, irmãos, andar com Ele. Ele é o meu Salvador, mas Ele é o meu Senhor. E como Senhor eu tenho que obedecer. Eu tenho que andar como Ele andou. Eu tenho que servi-lo. Eu tenho que obedecer ao meu Senhor. Então, a sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra. Em outras palavras, você pode ser salvo independentemente da forma ou maneira que você vive. Essa é a sutileza do diabo. Você pode ter Jesus como seu Salvador. Você não precisa obedecê-lo, não. Você não precisa andar do jeito que Ele quer, não. Vive a sua vida. Você já está salvo mesmo.
né? Você já está salvo. Mas não funciona assim. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. E eu tenho que andar como Ele anda. E eu tenho que viver do jeito que Ele quer que eu viva. Até porque a Bíblia diz que Ele tem o melhor para nós, que a vontade dEle é perfeita, é agradável. Então, por que eu vou andar por outro caminho? 1 João 2,6 diz, quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Seguir o exemplo de Cristo, irmãos. Seguir o exemplo do meu Senhor, do meu Salvador. Então, vamos ficar alerta aí contra essa sutileza do diabo. Eu não posso viver uma vida de qualquer jeito, do jeito que eu quero, do jeito que a minha natureza quer. Porque a nossa natureza, ela só quer água, sombra e água fresca. Não é? Ela só quer sombra e água fresca. Ela só quer ir por caminhos que vai nos trazer dificuldades mais além. Então, vamos estar nos caminhos, servindo o nosso Deus. Lê em Provérbios 14, diz assim, há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Quantas pessoas hoje vivem e estão mortos espiritualmente? Quantas pessoas estão fracas? Quantas pessoas estão desanimadas com Deus? Ainda tem pessoas que ainda falam que está revoltado com Deus. Mas sabe por que essa revolta? Porque a gente esquece que quem toma a decisão somos nós mesmos. É a gente que toma a decisão. E a gente tem que ter alguém para acusar. Eu tomo a minha decisão de andar por aqui. Lá na frente eu vou quebrar a cara. Aí eu jogo a culpa em quem? Em Deus. Ah, mas... Não, mas é você que decide. Deus te mostra o caminho e você decidiu ir por esse caminho. Então, sinto muito, né? Como diz por aí, eu só lamento. Então, nós precisamos, irmãos, buscar andar-se como Deus, como Jesus andou. Nós precisamos. Comprometimento com as Escrituras. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Todo ano a gente recebe o calendário para a gente ler a Bíblia. Não é verdade? Todo ano tem aí. É um caminho. Você precisa conhecer este Deus. Você precisa saber que Deus que você está servindo. Então, Deus, a revelação, a Bíblia, a revelação de Deus. A Bíblia, ela não é antiga nem moderna. A Bíblia é eterna. Né? Isaías 40, verso 8 diz, a erva seca, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então, essa é a Bíblia, é a palavra de Deus. Vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e a sua atualidade. Mas de vez em quando tem pessoas aí falando que a Bíblia está ultrapassada, né, que a Bíblia não serve mais. Ou então a gente vê pessoas pegando parte da Bíblia. Irmãos, a Bíblia ela é toda. Ou você obedece a Bíblia toda, ou você não obedece. O povo de Deus não tem esse negócio de estar aqui, né? Não, em cima do muro não. Ou você obedece, ou você não obedece. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Não tem esse negócio de meia colher com Deus, não. Então, não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós nos moldarmos pelas Escrituras. Então, entendimento de alguns falsos mestres. Eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus,
A Bíblia contém a palavra de Deus ou a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. Mas alguns mestres dizem que a Bíblia ela contém a palavra de Deus. Eles dizem que a Bíblia também está ultrapassada. Ela não fala mais a nossa linguagem. Ela precisa de uma roupagem nova. Né? E esses ataques, na verdade, eles estão atacando quem? As Escrituras, como revelação de Deus. Nós cremos que a Bíblia foi inspirada por Deus. Mas foi toda a Bíblia. Não foi parte da Bíblia. Então, ela foi toda inspirada por Deus. E quando o homem deixa de crer na palavra de Deus, como revelação de Deus, ela vai se tornar um livro comum. Aquele livrinho que a gente conta história para as crianças dormir, que nem deveria contar, aquelas historinhas. Acho que a criança sonhava a noite toda, tadinhas. Então, a Bíblia ela vai se tornar um livro comum, se você deixar de crer nela como revelação de Deus. Então, nós precisamos crer e lutar por isso, irmãos. E se ela deixar de ser a palavra de Deus, a inspiração de Deus, então ela também está sujeita a falhas, ela está sujeita à correção. E a Bíblia precisa ser corrigida? Não. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus ao homem, e como tal, estará sempre atualizada. Jesus disse, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de quê? Da palavra que procede da boca de Deus. Eu achei interessante uma citação, eu procurei, dizem que é do Billy Graham. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Billy Graham falou que a nossa Bíblia, quem compra jornal aí? A sua Bíblia, a palavra de Deus, ela é mais atualizada do que o jornal que você vai comprar amanhã. Eu achei interessante essa frase do Billy Graham. Irmãos, vendo, irmãos, é a palavra de Deus. Deus me viu antes de nascer. Deus já me viu lá, do lado dele, lá glorificando. Amém? Então, a Bíblia, ela é verdadeira. Ela é a palavra de Deus. Ela é a conduta da nossa fé. Ela é a regra, e tem que ser. A Bíblia, ela nos ensina a viver, a buscar a Deus, a viver em comunhão com nossos irmãos. Procura a Bíblia, lê a Bíblia, que não tem como a gente errar. Então, ela tem que ser a regra da nossa fé. Ela tem que ser a nossa conduta, do nosso dia a dia. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra de fé. As Escrituras são fonte dos valores éticos, morais e espirituais que deve nortear a vida do cristão. Lá Hebreus diz, pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Eu achei essa linguagem, a linguagem de hoje. Eu achei esse versículo muito explicado nessa linguagem. Irmãos, olha o poder da palavra de Deus. Ela vai lá no seu íntimo, ela mexe. É por isso que o inimigo, ele não quer que você leia a palavra.
Porque a palavra, ela é luz, ela é lâmpada, ela vai abrir os seus olhos, ela vai mostrar para você a sua natureza, o seu pecado, a sua necessidade de Deus. E nós temos essa necessidade de Deus, nós precisamos de Deus. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus e obedecer. Né? Nós precisamos obedecer. Porque eu ter o conhecimento, mas não colocar em prática, que é a sabedoria, então, para quê? Só para saber, mas eu sou. Eu tenho uma pessoa que ela só estuda, desde quando eu conheço, hoje ela está com quase 60 e poucos anos. Ela só estuda, saiu do Brasil para estudar. Só que esse conhecimento que essa pessoa tem de 20 anos, de faculdade, de tese defendida, é só para ela. Ela não está usando para ajudar ninguém. Por quê? Porque ela só estuda. Ela não arruma um serviço numa faculdade, ela não dá palestra. Não, é só para ela. Tem algum sentido nisso? Não tem. Então, se eu tenho a Bíblia só para mim, tem algum sentido? Só para mim, que eu vou crescer, né? Mas a palavra de Deus, ela tem que ser falada, porque ela é vida. Então, essa minha vida que eu tenho que passar para frente. Eu tenho que contagiar as outras pessoas com a palavra de Deus. Vamos ficar de pé? Acho que a voz da professora é assim, tão coisinha, que acho que tem uns irmãos assim cansadinhos. Mexe aí, esqueleto. Tem como pôr uma música aí? Não tem? Vamos aqui, ó, esticar aqui, ó. O amor de Deus é tão grande que me cerca para a esquerda, me cerca para a direita. Lá embaixo, o amor de Deus é tão grande. Acordaram? Então pode sentar. Amém. Amém. Eu sei, irmãos, é cansativo mesmo, né? Então, mas o Salmo 119, 105, é um salmo maior. Quem sabe me dizer quantos versículos tem o Salmo 119? Quem sabe? Eu gostei da resposta do Ramon. Tem muitos. Me fala esse muitos aí, irmão. 176. Muito bem. De noite vou trazer um pirulito para a irmã Aline. 176 versículos. E todos exaltando a palavra de Deus. No Salmo, no versículo 105 diz: lâmpada e luz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E eu achei interessante a explicação de um pastor que eu estava ouvindo. Lâmpada e luz, ele fala farol baixo e farol alto, né? Ilumina o próximo, ilumina, né? O próximo. Não, peraí ainda. Farol alto, baixo ilumina aqui, né? Está te iluminando aqui. E o alto, o próximo passo, né? E que vai deslumbrar todo o seu caminho. Né? Então, o farol baixo, a Bíblia, a lâmpada, né? Você liga, ela vai estar aqui. Mas ela é luz. E o seu caminho todo vai estar, né? Com a luz de Deus. Achei interessante essa explicação dele. Então, irmão, nós precisamos crescer, mas crescer com saudável. A igreja precisa crescer, mas a igreja precisa crescer com pessoas saudáveis, com pessoas que conhecem a palavra de Deus. Eu estava ouvindo um pastor falar que hoje, se você observar, as igrejas estão cheias.
Poucas igrejas, irmãos, estão vazias. Poucas. Mas ele chama a atenção, quantas pessoas estão ali e são saudáveis. Quantas pessoas estão ali, têm o Senhor como Salvador e Senhor da sua vida. Porque a estratégia, a sutileza do diabo é essa. Deixa a igreja evangélica cheia. Para que esvaziar aquela igreja? Deixa ela cheia. É só colocar pessoas que não têm compromisso com a palavra, que não têm compromisso com o senhorio de Deus. Para que mais? Uma igreja doente. E nós não podemos ser uma igreja doente. Você não pode ser uma igreja doente. Porque o doente, o que ele quer? Cama, tomar um remedinho ali, ficar quietinho. E é isso que o inimigo tem feito com o povo de Deus. Tem adoecido o povo de Deus. Então nós precisamos acordar. Precisamos refletir essa luz que está em nós. Amém? Vamos falar amém aí para a gente acordar. Ai, já está terminando, gente. Comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo no plano da redenção. Irmãos, quando você fala uma vida cheia do Espírito Santo, o que vem à mente? Os dons espirituais, não é? A gente já pensa, nossa, quando fala, a gente já pensa, né, nos dons, naquele movimento na igreja. Será que é só isso? Né? Reflexo da vida cheia do Espírito Santo. Então nós vimos que só há um Deus, né, que ele, eu falo que se divide, mas ele não divide, né? Subsiste em 3 pessoas, né, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, irmãos, no plano da redenção, o Pai, que é Deus, ele elaborou esse plano da redenção. Lá em Gênesis 3,15. Então, quando Adão e Eva caíram, pecaram, isso não foi surpresa para Deus não, irmãos. Porque Deus, ele é o quê? Onisciente. Então, ele sabia já. Então, Deus não foi pego de surpresa. Porque Deus já tinha também outro plano. Se acontecesse, Deus já tinha o plano B. Então, o Pai, ele elaborou o plano da redenção. Antes do Pai dizer, haja luz, talvez ele tinha dito, haja cruz. Né? Lá em Apocalipse 13:8 diz assim, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O Filho veio para cumprir a promessa de Gênesis 3,15. Depois, quem não lembrar aí desse versículo de Gênesis 3, dá uma lida lá depois. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Então, o Pai elaborou, o Filho veio para cumprir o plano da redenção, e o Espírito Santo é quem convence este plano da redenção. Porque é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16. Então, é os 3. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando Jesus foi, Ele deixou o Espírito Santo. Então, eu tenho o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Então, eu tenho o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, é impossível vencer as sutilezas do diabo. Então, nós precisamos ter intimidade com esse Espírito Santo. Com Deus, Espírito Santo. Para que nós possamos vencer
as sutilezas do inimigo. Viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos da carne. Digo, porém, o seguinte: andai em Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. O que você quer? O que a sua carne quer? Então, tem essa guerra dentro de nós. A nossa natureza contra a natureza de Deus, que é o Espírito Santo que está em nós. Então, há essa guerra, irmãos. E às vezes a gente esquece, e a gente cruza os braços, né? E a gente quer viver a vida boa, tranquila. Mas se a gente for pensar, não é tranquilo não, não tem tranquilidade não. A gente não pode baixar a guarda não. Nós temos que sempre estarmos preparados, revestidos do poder de Deus, da armadura de Deus. Porque o inimigo, ele não dá trégua, ele não para, o tempo todo ele está jogando, está tentando. Então nós precisamos estar preparados. Mas se eu cruzar os braços, descansar debaixo de uma árvore. Eu vi alguém falando de uma árvore hoje de manhã. Debaixo de uma árvore ali. Oh, coisa boa, né? E na beira do... Isso é para quem gosta, né, gente? Na beira do córrego. Não, esquece os mosquitos, irmã. Então, é coisa boa. Minha carne vai, que coisa boa. Mas não, a gente precisa estar alerta, porque o nosso inimigo, ele não dorme. Ele está sempre planejando como te derrubar. E não vai pensar você que ele vai tirar você do meio da igreja, não. Ele vai te esfriando ali. É uma coisinha, aí você vem só no domingo. Aí você não dá conta de ler a Bíblia, você não consegue mais orar. É assim que o inimigo tem agido. Então vamos ficar alertas aí. Uma vida cheia do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo está em nós. Ele está dentro de nós. Então nós temos o Espírito Santo. E este trabalho é no interior. E tem reflexo no exterior, não é? Se eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo, ela vai ser vista, vai mostrar no meu exterior a minha vida com Deus. Eu não preciso sair contando para ninguém. As pessoas vão olhar e vão ver algo diferente, né? Quem já tomou água naqueles potes de barro? Gente, eu acho uma delícia aquela água. E eu gosto com gosto de terra. Eu não gosto quando ele está usado muito, não, porque vai acabando, né? Você não gosta não, né, Rejane? Não, a Rejane fez assim. Então, gente, quando o filtro é novo, tem aquele gosto, né? O cheiro, o gosto. Nossa, mas é bom demais, Rejane. Esse é o Espírito Santo na nossa vida. Quando você converte, né, que você recebe o Espírito Santo, você ainda tem aquele cheiro forte de terra, de barro, né? Aí quando o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, aquele cheiro de barro, Rejane, vai embora, vai diminuindo. Aí você troca o pote, que eu gosto é do cheiro do barro. Só que lá em casa não tem mais não. Entendeu? Então é a ação do Espírito Santo na minha e na sua vida.
Né? O Espírito Santo vai trabalhando, vai moldando, vai tirando aquela natureza carnal, vai trabalhando aquela natureza carnal, que é forte, que é poderosa, mas o Espírito Santo vai trabalhando, e aquele cheiro de barro, da água vai acabando. Então, esse é o trabalho do Espírito Santo na minha e na sua vida. Aí você passa o quê? Exalar o perfume de Cristo. Você não mais exala o cheiro do barro. Você vai exalar o perfume de Cristo. Porque o Espírito Santo trabalhou na sua vida. Amém? Então, e o Espírito Santo, ele nos permite viver uma vida santa em um mundo de impureza. É o Espírito Santo, irmãos, é que nos dá graça para vencer essas lutas que a gente enfrenta todos os dias. Permite ao cristão viver uma vida cheia do Espírito Santo diante de um mundo hostil. Também o Espírito Santo é que nos capacita para sermos testemunha eficaz de Cristo no mundo. Atos 1:8 diz: mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Então, é essa que o Espírito Santo faz. Ele te capacita a pregar a palavra de Deus. Ele te capacita a ter uma vida de testemunho de Cristo na sua vida. Você nem precisa, muitas vezes, nem falar. Mas só a sua vida, uma vida vivida debaixo da vontade do Senhor, já prega, é um testemunho. Então, essa obra quem faz é o Espírito Santo. E também Ele nos dá um viver vitorioso. É Ele que nos dá vitórias na nossa vida, no dia a dia, nas nossas lutas que nós enfrentamos. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Romanos 8:13. E chegando no nosso último tópico. Comprometimento com a igreja local. A igreja como corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:27 diz: ora, vocês sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Fica sempre em destaque a igreja como corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. Irmãos, a igreja sou eu e você. E Paulo, lá em 1 Coríntios, ele dá a palavra dele, ele faz uma comparação do corpo da igreja com o corpo. Né? Então, eu tenho mão, eu tenho perna, eu tenho pés, e a igreja somos nós, não é esse templo. A igreja não é templo, é você. E Paulo ele vai trabalhando sobre isso, que cada um de nós temos lugar na igreja. Né? Um lugar, a importância de cada membro na igreja. Você tem um lugar. Basta descobrir. E assim como o membro do corpo, separado, perde a sua utilidade, né? Se eu arrancar a minha mão aqui e deixar ela ali, ela vai morrer, ela não vai me servir mais para nada. Na igreja, corpo de Cristo, é do mesmo jeito. Se você vive fora desse corpo aqui, dessa comunhão, você vai esfriar, você vai desanimar. E a gente gosta de usar o exemplo da brasa, né? Quando você tira ela ali e você afasta ela, ela vai o quê? Ela vai apagar, vai virar cinza, não serve mais para nada. Então, o corpo de Cristo é assim. Cristo, Ele precisa de você. Você faz parte, você é membro do corpo de Cristo. Porque Cristo, Ele é o cabeça e você é o membro.
Talvez você é a mão, o braço. Talvez você é o pé, a perna, o dedinho. Mas você é membro. E você tem que se encontrar nessa igreja. A igreja é luz, ela é sal. Então nós precisamos, porque Cristo ele precisa de você. Os anjos queriam estar aqui pregando. Não, mas Deus deu o privilégio para a igreja, para você, fazer esse serviço. Então nós precisamos nos encontrar. A revista ainda traz aqui sobre os desigrejados. E o autor diz que são pessoas que não conseguiram se encontrar no corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, ele tem função para todos os membros. Mas você precisa descobrir qual é a sua função. Né? Às vezes você quer ser a orelha, mas talvez Deus quer que você seja a mão. E aí você precisa buscar em Deus e saber qual parte, qual função que você pode desenvolver no reino de Deus. Porque você não está aqui só para ir para o céu, não. Porque tem pessoas que dizem, né? Eu já sou salvo mesmo. Eu indo para o céu tá bom. Mas não foi para isso que Deus disse. Porque se fosse, Ele tinha te salvado e te levado. Né? Mas se Ele te salvou e te deixou, é porque Ele tem algo para fazer através de você. Né? Então, você precisa só descobrir o que Deus tem para você. Qual é a sua função no corpo de Cristo? Né? Lembra lá da parábola dos talentos? Um recebeu 5, outro 2 e outro 1. Mas todos receberam. O que eles fizeram, né, com os talentos que receberam, isso é outra história. Mas o que eu quero chamar a atenção é que todos receberam talentos. Então você tem um talento. Você tem. Às vezes a gente acha que fazer a obra de Deus está em evidência. Irmãos, mas se você é aquela pessoa que ora, gente, a igreja precisa de pessoas que oram. A igreja está precisando de intercessores. A igreja está precisando de pessoas que ficam nas brechas. E às vezes a gente não quer, porque a gente acha que isso não é, isso é talvez ser o dedinho, mas é importante. É importante. Eu estou com o dedinho quebrado aqui, que eu quebrei ele na pandemia. Como eu fiquei com medo de ir, que era bem no auge da pandemia, eu acho que ele já... Mas ele consertou, então ele está me incomodando. Aí eu fico assim, vou lá no médico, e se ele precisar quebrar de novo, será que se quebra de novo para colocar no lugar? Eu estou com ele aqui, e está me incomodando. Mas se eu tirar ele, é pior. Imagina sem meu dedinho. Entendeu? Então, a obra de Deus é assim, irmãos. Que você seja o dedinho, mas que você seja, e que você faça, que você honre a Deus com o talento que você tem. Quando eu me converti, eu falei, Senhor, eu quero ser pregadora, eu quero ser aquela que pula, eu quero... Deus não me deu ainda não, né? Mas é talento, irmãos. E você tem. Só está precisando é descobrir, mas você tem. Que seja um. Talvez o pastor Evanildo tenha os 5. Recebeu 5 de Deus. Talvez eu recebi 1, mas eu recebi. O que eu tenho feito com este 1? Guardado, feito lá, é nessa parábola que o moço guarda, né? Vamos guardar aqui, para quando Jesus voltar. Não, Ele não quer que você guarda, não, Ele quer que você usa. Porque se você usar o 1, Ele vai multiplicar. Se você guardar, né, vai que não. Então, nós precisamos descobrir
qual é o nosso lugar no corpo de Cristo. Porque nós somos igreja de Cristo. Então, nós precisamos descobrir qual é o nosso lugar. Então, descubra aí qual é o seu lugar no reino de Deus. Conclusão. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e o auxiliar da igreja. Você não está só. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Amém? Abaixa a sua cabeça. Pai Santo, neste momento eu quero te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade. Que a tua palavra, ó Deus, possa ter chegado com clareza, ó Pai, no coração de cada irmã e irmão, ó Deus. E aquilo, ó Pai, que ficou em dúvida, que o Espírito Santo possa trazer revelação, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.